A pandemia do novo coronavírus transcorre em um tempo em que grande parte da população tem acesso a informações, seja por meio da imprensa, seja em redes sociais ou em grupos de WhatsApp. Se em momentos em que a urgência não é tão grande, medicamentos são testados e comprovados antes de o uso ser iniciado, agora, diante de uma doença tão contagiosa e ainda sem tratamento, assim que surgem novas possibilidades, elas acabam sendo utilizadas como tentativas para diminuir a força do vírus da Covid-19 no organismo. Enquanto isso, cientistas paralelamente avaliam sua eficácia. Como exemplo mais conhecido, neste momento temos o emprego da cloroquina e da hidroxicloroquina. Apesar de serem alvo das atenções, acima de tudo porque têm efeitos colaterais que precisam ser considerados, elas não estão sozinhas nessa esteira de medicamentos em uso. Ao lado dos corticoides e da azitromicina, que é um antibiótico, aparece também a ivermectina, um medicamento muito usado para combater vermes e parasitas e que está em falta em todas as farmácias porque se popularizou como remédio preventivo. Isso porque, em algumas pesquisas in vitro, observou-se que houve uma redução na multiplicação do novo coronavírus. Para falar sobre isso, nós estamos aqui hoje com a doutora Alessandra Michelin, ela que é infectologista. Doutora Alessandra, tudo bem? Tudo bom, André? Tudo bem. Com o vírus cada vez mais perto e mais circulante, as pessoas estão começando a querer se apoiar em outras formas de prevenção, que elas consideram que seja prevenção, além da lavagem de mãos e da utilização de máscaras, enfim. E talvez por isso as farmácias estão sem o medicamento ivermectina agora. Em relação a essas medidas que as pessoas estão tomando meio por conta, ou talvez porque alguns médicos também estão aconselhando, o que a senhora tem a dizer antes aos médicos sobre isso e depois aos pacientes? Então, começando pelos médicos, né? Nós estudamos para causar menos dano ao paciente. Então, o nosso objetivo é auxiliá-lo sem causar dano. E essa é a base do início da nossa conversa, né? Quando a gente tem um fármaco que está sendo testado e que pode causar dano, sem a gente ter evidência de eficácia, e por isso ele é off-label, porque ele não foi... Off-label é uma medicação que não foi ainda liberada para aquele uso por falta de evidência científica, o que eu mais ouço. Mas nós não podemos aguardar mais evidências científicas, a gente tem que agir. Ok, com o quê? Com a evidência que você tem até agora, porque se você diz que os estudos, né, têm evidência suficiente, por que eles não conseguem cumprir o início deles? Os estudos são muitas vezes direcionados para ver se o fármaco diminui mortalidade e se ele cura mais rápido o paciente. E o que a gente está vendo nos estudos? Que ele muitas vezes diminui um pouco de tempo de internação e que ele diminui carga viral. Mas isso não quer dizer melhora o resultado final. Então a gente tem que entender que há muita diferença entre diminuir carga viral e a gente controlar uma doença, né? E os estudos com ivermectina, eles também trazem isso, como tu bem falaste, in vitro. Eles são baseados no efeito antiviral da cloroquina e da ivermectina, fazendo com que o vírus não consiga se reproduzir e com isso diminua a inflamação e com isso o paciente não vá para o hospital. Mas não é isso que a gente está vendo. No início do tratamento, nós utilizamos hidroxicloroquina e cloroquina para casos graves, porque era uma terapia de salvamento, é assim que a gente fala, porque é uma terapia que não é aprovada ainda para uso, é um teste terapêutico porque a gente não tem mais nada o que fazer por aquele paciente. E a gente viu que dando medicamento ou não dando medicamento, não fazia diferença. Ainda dando medicamento, causava aplasia de medula e outras toxicidades no organismo, como até arritmia. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que estudar muito bem a droga para saber, porque o que eu mais ouço assim, se ela não vai ajudar, pelo menos não prejudica. Prejudica sim.
São drogas com metabolismo hepático, que quer dizer, elas podem causar dano no fígado, e todo mundo está usando com doses altas muitas vezes e sem uma evidência que aquela dose vai fazer o efeito. Você falou do teste in vitro? Pois é, a gente testou já em animais e ivermectina não penetra nessa dose no fluido pulmonar. Como é que ela está protegendo? Se fosse assim, a gente já teria, né, nós já sairíamos para a rua, nós já teríamos o comércio funcionando se essas medicações fossem suficientes para combater ou para prevenir o vírus. No hospital, pacientes que estão na UTI não estão mais recebendo nem cloroquina e nem hidroxicloroquina. Não. Quando a gente vai fazer a leitura do que já está sendo pesquisado, então vamos lá. Antivirais. O que a gente sabe sobre antivirais? Nós começamos estudando os medicamentos contra o HIV, porque se sabia que, são antivirais potentes, de repente eles conseguem interferir também no ciclo do novo coronavírus. Eles já estavam sendo testados para o SARS, que foi aquele primeiro coronavírus agressivo que apareceu lá em 2002, depois eles foram testados para o MERS, que apareceu em 2012, e agora, né, estavam sendo testados para esse. Então, a gente tem lopinavir com ritonavir, o mais famoso deles, o Kaletra, que é o nome comercial que a gente usa em pacientes com HIV. Se mostrou que sozinho ele não dá conta de segurar o vírus. Ele diminui a carga viral, mas não é o suficiente para dar impacto na saúde do paciente. Favipiravir, nevirapina, oseltamivir, né, que a gente usa para influenza, não teve efeito. Ribavirina, que também usa para influenza, não teve efeito. Remdesivir, esse medicamento, testado nos Estados Unidos e agora está sendo testado em vários outros países também, já tinham sido testados na China. Esse medicamento diminuiu o tempo de internação e melhorou os pacientes, principalmente o quadro pulmonar, para que eles saíssem mais rápido da UTI. Não impactou em mortalidade, mas impactou sim em melhora do paciente. Então, guarda esse nome, Remdesivir é um medicamento promissor. Mas só para quem está hospitalizado, não é para nem dá, eu acho, para comprar em farmácia quem quiser. Não está à venda no Brasil ainda. A Anvisa ainda não estruturou a importação dele. Ele é um medicamento do laboratório Gilead que ainda não entrou no Brasil. Mas nos hospitais, então, também não está sendo aplicado? Também não. Tá. Ele está só em fase de pesquisa em alguns hospitais, mas nós ainda não temos aqui ainda no hospital da Unimed. Então, um paciente que está em UTI, o tratamento que é dado para ele é um tratamento em cima dos efeitos que o vírus vai causando nele, e não nada que mate a força do vírus. Ou Nada. A gente tem outros medicamentos que estavam como a cloroquina e hidroxicloroquina. Se sabe que na dose que está sendo usada, ela não tem sido efetiva, então a dose teria que ser maior, só que a dose maior é mais tóxica. A dose que está sendo usada como profilática, sem efeito, né? Não se viu o efeito que se diz ter. Ivermectina, a dose não está certa. Nitazoxanida, o Anita, né, que é um medicamento antiparasitário também não conseguiu se salientar como um tratamento. E aí a gente vai para outras coisas que vão tirar a inflamação, vão interferir em imunidade, vão interferir na cascata de citocinas, que tem se falado muito, né? Que é quando dá um processo inflamatório intenso. Então a gente tem medicamentos como corticoide. O corticoide, sim, teve impacto em mortalidade em paciente em ventilação mecânica ou que precisa de oxigênio. Não é paciente que não está ainda com doença ou que está com doença leve. Até porque o corticoide ele pode abrir brecha para o vírus se multiplicar mais ou não. Sim. Exatamente, sempre foi esse o nosso quê? A gente sabia que a gente tinha que usar corticoide, mas que ele dificulta a eliminação do vírus do organismo. Então, isso ainda acontece, né? Então, talvez o corticoide precisa ser usado com outro remédio, que vai diminuir a quantidade de vírus e o corticoide diminui o processo inflamatório. E esse processo inflamatório, se sabe que é no pulmão,
a inflamação maior, mas não só no pulmão. Se fala que o vírus vai para outros lugares também, né? Enfim, cérebro, coração, eles também podem ter algumas sequelas, algumas marcas, enfim, que o vírus deixa ali. Sim, exatamente. O vírus, ele pode causar, ele é um vírus trombogênico, né? A gente tem falado também no uso de anticoagulante, porque o vírus pode causar trombos, e a gente tem visto lesões em sistema nervoso assim também. A gente tem visto doenças cardíacas, né? Então, miocardite também relacionada a esse vírus. Nós temos visto dano renal e dano permanente muitas vezes. Né? A influenza também faz tudo isso. Então, ele não é o único vírus que causa isso. E a própria pneumonia também deixa marcas no pulmão, né? Exatamente. E se vive com essas marcas? Sim, depois o paciente, depende de cada organismo, vai ficar uma sequelinha permanente, com dificuldade para respirar e vai precisar fazer uma reabilitação pulmonar, ou muitas vezes a pessoa, se não foi tão grave a doença, resolve sozinha. Nós temos que lembrar, André, que nós estamos falando de um vírus. Vírus tem doença autolimitada, ela dura um ciclo e melhora. Então, tomar medicamento para vírus, ele vai melhorar. Ah, mas eu vou tomar para não pegar. Se fosse assim, isso já estaria na imprensa, o mundo inteiro estaria usando, e por que a gente não estaria trabalhando e tomando remédio? Né? Todos nós gostaríamos de ter nossa vida de volta como era antes, e se tem um remédio mágico, é porque não tem um remédio mágico. Esse remédio não evita que você vai pegar o vírus e muito menos que você vai ter uma doença grave. Falando um pouco de profilaxia e dessa questão da ida das pessoas às farmácias, mas no começo se falou que a vitamina D poderia contribuir para que o organismo estivesse mais preparado caso a pessoa venha a ter contato com o vírus. Isso é verdade, a gente deve pegar sol também por isso, ainda mais no inverno. As pessoas devem fazer essa suplementação com vitamina D ou ela é complicada? Tem uma dose máxima para ser respeitada? Como funciona a questão da vitamina D? Então, a vitamina D, ela pode ajudar muito, exatamente, preparando o organismo, quer dizer, deixando ele mais forte, só que a gente precisa avaliar se a gente precisa fazer essa reposição. Né? Então, o primeiro passo é saber se você precisa fazer essa reposição e como deve ser feita essa reposição, que só um médico pode orientar. Esse esquema que às vezes contém num kit que está sendo distribuído contra o coronavírus tem altas doses. Há pouco tempo nós soubemos de uma colega que internou com um quadro de dano renal devido a excesso de vitamina D também. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque tudo que é demais pode prejudicar e muito. E às vezes você está tentando evitar uma doença e acaba adquirindo outra. Certo. O transplante de plasma de convalescente, né? Tem se falado isso também como uma medida para pacientes que estão em estado grave. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Então, alguns estudos estão sendo feitos, ainda a gente está aguardando grandes estudos que a gente chama de clinical trials, que são estudos randomizados, são muito bem feitos para avaliar a pergunta que a gente quer saber. Vai mudar a mortalidade dos pacientes ou não? Vai melhorar o paciente ou não? O que a gente tem visto hoje? O que a gente sabe? O soro de convalescente, ele vai pegar o plasma daquele paciente, vai separar a imunoglobulina e vai, entregar para o outro organismo anticorpo. Então, para ajudar aquele organismo a se defender. Só que é anticorpo de outra pessoa. Então, a gente não sabe a longo prazo se isso não vai ter evento adverso no organismo. Primeira coisa, não se tem essa certeza ainda, porque não se avaliou os pacientes a longo prazo. Tudo é muito rápido, tudo está fazendo como uma terapia de salvamento. Só que agora, cada vez mais, nós estamos vendo pessoas, colegas prescreverem plasma e a resposta clínica não tem sido evidente. Então, e tem um estudo grande com 50 pessoas, mais de 50 pessoas em cada braço do estudo, que receberam plasma e que não receberam plasma, em que se mostrou que não houve diferença. Então,
É uma questão ainda a ser estudada. Funciona ou não funciona? Nesse momento nós não temos evidência para indicar como protocolo. No hospital da Unimed, então, ainda não está sendo feito ou sim? Sim, está sendo feito porque alguns colegas fazem a prescrição e eles aplicam um termo de consentimento livre e esclarecido para a família do paciente, explicando que é uma medida de pesquisa. Tem uma pesquisa que também um banco de sangue especial está fazendo essa pesquisa dentro do hospital da Unimed, mas a gente ainda não tem boas respostas. Nós ainda estamos observando que os pacientes não mudaram muito clinicamente depois de receber a medicação. Então, para as pessoas que querem se cuidar, enfim, o que elas devem fazer hoje? O que elas têm à disposição delas para se proteger contra o vírus? Se alimentar bem, dormir bem, se hidratar bem, se enroupar direitinho, né? Porque com esse frio hoje, com temperaturas negativas, a gente vê às vezes as pessoas na rua com pouca roupa, né? Sem cobrir pescoço, sem se agasalhar bem, quer dizer, elas ficam mais suscetíveis. A máscara, além de proteger, de você colocar a mão no rosto, além de proteger de você, caso você tenha o vírus, não espalhar para o ambiente, ela também protege do frio e protege as mucosas também de ressecar. Então a gente tem visto muito menos doença respiratória porque as pessoas estão usando máscara. Então essas medidas que parecem tão bobas são as medidas que realmente estão sendo efetivas para a gente não ter tanta gente doente no hospital. Não é necessário então ir à farmácia para comprar nada, para se proteger então. Se alimentando de forma correta, você vai ter todos os nutrientes que você precisa. Né? Se você coloca vitaminas e remédios no seu corpo que você não sabe como o seu corpo vai responder, você pode estar causando muito mais dano do que ajudando o seu corpo contra o coronavírus. E a questão da ventilação do ambiente segue sendo recomendada? O seu trabalho num escritório, que não é home office no caso, de máscara, com uma janela aberta, como deve ser isso? Isso depende, se aquele frio for agredir o seu corpo, ele é pior do que você ficar, né, enclausurado ali com a janela fechada, mas com distanciamento adequado. Se você mantiver o distanciamento adequado, como nós estamos fazendo agora, quer dizer, nós estamos, apesar de tudo, nós estamos nos protegendo. E o ar-condicionado pode ser ligado no quente, no frio, enfim? O ar-condicionado pode ser ligado desde que a superfície esteja limpa. Então a gente pede que a pessoa higienize com frequência as superfícies para que ela então, né, passando álcool, você tira algum vírus que está na superfície. E quando passa o ar, então ele não leva vírus para lugar nenhum. Certo. E para médicos, então, o que a senhora gostaria de dizer nesse momento, em julho, estamos em julho, o que a senhora gostaria de deixar de recados para os médicos, seus colegas, né? Que às vezes são de outras especialidades e nem sempre estão a par de tudo o que acontece na questão da infectologia, né? E para as pessoas leigas, então, que recados a senhora daria para esses dois grupos? Então, nós estudamos tanto, né, como infectologistas, para conseguirmos levar a informação correta. Nós sabemos que há profissionais e há profissionais. Então, nós também temos médicos infectologistas que estão se aproveitando do momento para aparecer na mídia, para conquistar um espaço que eles não têm dentro da sua sociedade. Eles não são respeitados pelos seus pares. Eles não produzem ciência e aí eles têm que chamar atenção de alguma forma. E nem sempre só porque é médico, um colega médico vai estar falando o que é correto. Eu chamo a atenção dos colegas para buscarem a verdade. Até hoje, eles fizeram formação pautada em quê? Em evidência científica, em ciência, no que realmente funcionava. Então, eles têm que buscar essa informação correta. Essa semana, né, então, já no início dessa semana, dia 13, nós publicamos um artigo sobre revisão de mais de 100 trabalhos científicos buscando essas respostas, o que funciona e o que não funciona
no tratamento do coronavírus. Esse artigo está disponível para todos os colegas da nossa cooperativa e para todos que tenham interesse em lê-lo, né? Ele está no modo free, de Open Access, quer dizer, acesso aberto na internet, mas a gente pode disponibilizar o link que vai dar acesso a esse artigo. E todo mundo pode ler e aí ele vai ter segurança de fontes corretas, porque ele vai ter uma revisão, né, estruturada sobre esse assunto. E para paciente? Não é porque é médico, né? Qualquer médico que vai estar dizendo o que é correto. Então, o paciente, ele precisa também buscar informação na fonte certa. Não é no WhatsApp, não é gente que está fazendo sensacionalismo. Vamos pensar um pouquinho. A gente está lidando com o vírus. Como é que a gente sempre lidou com o vírus? Aguardando o seu ciclo terminar, se protegendo, né? De outras formas. Nós ainda não temos a vacina. A vacina está um pouco longe, né? Pelo menos para o ano que vem, quem sabe no inverno do ano que vem, nós tenhamos vacina. Esse ano nós não vamos ter. Então, vale a pena eu me expor a um medicamento que eu não sei o que vai causar em mim? Não vale a pena. Se fosse esse remédio tão bom, por que que o mundo estaria parado até agora? Por que que as companhias aéreas não estariam distribuindo, já que elas vivem do fluxo de pessoas? Por que que os locais de esporte, de eventos também não estariam divulgando isso? Por que que os governos da Europa e Estados Unidos, olha o caos que está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não pensou em fazer profilaxia? Quer dizer, só o Brasil pensou em tomar esse remédio mágico? Lá nos Estados Unidos não estão tomando. Busque informações corretas. Estão falando que na África, na Arábia, tomaram ivermectina e não estão desenvolvendo a doença. Gente, isso não é verdade. É só buscar as fontes corretas. Então, antes de você expor o seu organismo a uma droga, porque é uma droga e a droga tem evento adverso, busque a informação com quem realmente estuda sobre isso. Tá certo. Muito obrigado, doutora Alessandra, pelos esclarecimentos científicos para leigos, para não leigos, uma linguagem sempre super adequada e fácil de se entender. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos disponibilizar o link desse artigo que a doutora Alessandra assina aqui nos comentários para vocês poderem ler também se quiserem. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.